Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de amor e de luz. Vamos nos acomodando, elevando nossos pensamentos, acalmando as nossas mentes e os nossos corações. Vamos agradecer às equipes espirituais que prepararam esta casa para a nossa chegada. Vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo e protetor que está conosco em todos os momentos. Vamos nos ligar a Joana de Ângeles, a mentora desta casa, a irmã Rosário e as freirinhas do campanário, que nos recebem com muito amor e carinho. Vamos nos ligar a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. E através dela, vamos fazer a nossa ligação com Jesus, nosso mestre e amigo, que sempre nos acompanha. E então vamos até o Pai, agradecer por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que vivemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Pedimos licença para iniciar a reunião de hoje, recebendo com muito amor e carinho o palestrante desta noite, o Fábio. Boa noite a todos. Dá só um tempinho aqui para o Miguel estar dando uma ajeitada. Meus irmãos, na questão número 27, do Livro dos Espíritos, os Espíritos falaram para Allan Kardec que Deus, Criador de todas as coisas, criou dois princípios no universo: o princípio espiritual, o princípio material. Nós, Nós espíritos saímos do princípio espiritual. E tudo que existe de matéria no universo é uma transformação do princípio material. Quis mais o Criador que todos nós espíritos que fomos criados da mesma maneira, simples e sem conhecimento, um dia chegaremos a ser espíritos puros. Alguém sabe o que é necessário para a gente se tornar um espírito puro? Vocês podem balançar a cabeça, gente? Só para saber que eu estou encarnado. Assim, assim, quando eu pergunto, vocês ficam olhando, eu falei, eu desencarnei no meio da palestra, não é verdade? Para nós chegarmos a ser espíritos puros, nós temos que ter todo conhecimento moral e todo conhecimento intelectual. E eu pergunto para vocês, uma vida de 10, 20, 30, 50, 60, 100 anos, é o suficiente para que a gente adquira todo esse conhecimento? Não, né? É muito difícil. Eu me recordo, quando eu tinha 18 anos, minha mãe virou para mim e falou assim: Fábio, a vida passa tão depressa, mas até os 18 anos demorou para passar. Hoje em dia, a minha filha já tem 25 anos. E uma vez eu fui levá-la para uma balada. É balada ainda que chama? Ou estou defasado? É balada? Eu fui levá-la para uma balada e fui buscá-la, né? E quando eu estava indo buscá-la,
para levar embora para casa, ela virou para mim e falou assim: pai, o senhor pode dar carona para os meus amigos? Eu falei: não, tudo bem, Laís, pode ir, fala para eles entrarem. Nisso entrou dois rapazes de mais ou menos 1,80 m, e quando eles entraram no carro, eles falaram assim para mim: oi, tio. Eu falei: oi. Lembrei da minha mãe, que quando falou que o tempo passa rápido. Mas o pior foi a conversa deles lá atrás, porque um virou para o outro e falou assim: quantas você beijou hoje? E um falou: 15. Eu fiz uma média assim, rápida. O que aquele rapaz beijou naquela noite, se eu mantiver minha média, eu vou demorar umas 4 encarnações, na verdade, para conseguir igualar. E o outro falou assim: só? Eu já ia colocando eles para fora do carro, porque eu beijei 21. E começou a me dar uma tristeza, gente. Por quê? Que minha filha estava na festa, não é verdade? Se um beijou 21, o outro a 15, sinal que... Acho que ela não escapou, não é verdade, gente? Cadê o Luiz? Ô Luiz, cadê a apresentação que estava aqui? É que ela já estava lá na tela. Bom, quando a gente fala de reencarnação, pessoas de outras religiões logo falam para mim assim: nossa, Jesus nunca falou sobre reencarnação. A pessoa está certa? Está certa. Jesus nunca falou sobre reencarnação porque a palavra não existia. Mas nós vamos perceber que em várias passagens do Evangelho, tanto Jesus afirma a volta do Espírito ao novo corpo físico, e as pessoas que conviviam com ele sabiam que isso poderia acontecer, mas só não sabia de que maneira isso ocorria. Deixa eu ver aqui se o obsessor liberou. É esse aqui, ó. Só não sabia de que maneira que isso acontecia. Então, em determinada passagem, Jesus... Isso, essa daí mesmo. Aí, eu já falei tudo isso, tá, gente? Que eu vou passar aqui, tá? Então, em determinada passagem do Evangelho está assim, olha: e passando Jesus viu um cego de nascença. Perguntaram aos seus discípulos: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Alguém consegue ver o conceito de reencarnação aqui, gente? Não? Está justamente na pergunta. Se o sujeito era cego de nascença e pergunta para Jesus: Senhor, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Como que uma pessoa poderia pecar antes de ter nascido? Tudo bem? Vocês estão concordando comigo ou não? Está tudo certo? Em outra passagem, Jesus estava voltando de Cesareia de Filipe. E ele está descansando com seus discípulos, e Jesus pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Jesus está perguntando para os discípulos: o que o pessoal está achando que eu sou? E eles falam: olha, uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros é que Jeremias ou algum dos profetas. Dá para entender? Dá para perceber que o pessoal acreditava que o Espírito retornaria novamente? Porque quando Jesus pergunta quem que o pessoal estava achando que ele era, e quando os discípulos citam alguns profetas que haviam vivido centenas de anos antes, isso somente através da reencarnação. Jesus poderia ter sido qualquer um desses profetas, não foi. A evolução de Jesus não se deu no nosso planeta. Qual que era o único que ele não poderia ter sido aqui? João Batista, na verdade, porque eles eram contemporâneos. Tudo bem? Em outra passagem... E os discípulos lhe perguntaram dizendo: pois por que dizem os escribas que importa vir o Elias primeiro? Existe uma profecia do profeta Malaquias, no Antigo Testamento, que dizia que antes que o Messias viesse, Elias viria primeiro. Isso se passa logo depois, quando eles do Monte Tabor, onde Moisés e Elias se materializam na frente de Jesus. E daí os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, eles não perguntaram dessa maneira, tá? Eu só estou falando do jeito que eu acho que eles perguntaram. Eles falam assim: Senhor, nós estamos achando que o Senhor é o Messias, mas se o Senhor é o Messias, cadê o Elias que estava para vir? E Jesus fala assim: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas.
Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer as suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista que ele lhes falara. Ou seja, é o próprio Jesus falando que João Batista, que era primo dele, foi o profeta Elias, que havia vivido centenas de anos antes. E mais para frente ele fala, olha, se quiseres compreendê-los, João Elias que estava para vir. Quem tiver ouvidos, que escute bem. Tem alguma dúvida aqui, gente? Não, né? É muito claro. Jesus também fala com Nicodemos, que é necessário nascer de novo em outras passagens. Na questão número 13 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec sugere alguns atributos para Deus. E um dos atributos que o Kardec sugere para a espiritualidade de Deus é que Deus é justo e Deus é bom. Alguém tem alguma dúvida sobre isso ou não? Todo mundo concorda que Deus é justo e que Deus é bom? Beleza. Então, como a nossa doutrina não é apenas a parte moral, tem a parte científica e filosófica, a ciência tem algumas evidências de vidas anteriores. Por exemplo, gênios precoces. Sabe o que é isso? São crianças que têm conhecimento de determinada matéria que ela nunca viu a matéria. Quando o Kardec pergunta isso na questão 219, os espíritos falam, olha, isso é uma recordação anterior do espírito, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos de gênios precoces. Mozart, o cérebro compositor austríaco, aos 3 anos já tirava melodias no cravo, uma espécie de piano. Aos 4 tocava violino de forma primorosa. Aos 5 já compunha minuetos, tendo composto sua primeira ópera aos 9 anos. Eu pergunto para vocês, gente, Deus é justo? Eu vou perguntar de novo, tá bom? Tomara que Deus não tenha visto isso. Deus é justo, gente? Sim, Deus é bom? E por que uma criança de 3 anos já toca piano e eu não consigo tocar nem campainha? Pascal, o cérebro matemático aos 13 anos já dominava a matemática e a geometria. Deus é justo? Deus é bom? Quanto que é 8 vezes 7? Janela de Marco. Essa menininha, aos 5 anos, ela já era maestrina e regia a Orquestra Sinfônica de Roma, sabendo todas as partituras de cabeça, sem nunca ter entrado num conservatório. Está aqui, ó, um jornalzinho, né, convidando ela para uma peça que ela ia apresentar. Dizem que em 1950 ela veio para o Brasil e começou a reger a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. E dizem mais ainda que no meio, antes da apresentação, ela fez um ensaio. E um dos músicos não conseguia compreender que uma menina daquela idade soubesse tanto. E durante o ensaio ele errou de propósito. Ela mandou parar o ensaio, virou para o músico e falou, o senhor não erre de novo. Porque se o senhor errar, eu vou ser obrigado a substituí-lo. A minha orquestra não tem lugar para pessoas incompetentes. Agressiva, né? A Janela de Marco, não é verdade? Gente, como explicar uma coisa dessa? Uma menina com essa idade saber todas as partituras de cabeça. Outro exemplo, gente. Marquem esse aqui, para depois vocês procurarem na internet, vocês vão achar que eu sou mentiroso. Kim Young-yang. Esse coreano, gente, aos 6 meses de vida ele começou a conversar. E eu fico imaginando a mãe dele com ele no colo, falando, ai, Kim, você é a coisa mais linda. Ele, obrigado, mamãe, a senhora também é uma fofa, não é verdade? A mãe deve ter falado, engraçado, acho que esse menino falou, não é verdade? Aos 3 anos, ele já dominava os idiomas japonês, coreano, alemão e... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deus é justo, gente? Deus é bom? Por que uma criança de 3 anos já é poliglota? E eu estou no meu inglesinho lá, the books on the table, my name is Fábio, e não saio disso.
Aos 4 anos, ele já resolvia cálculos diferenciais e integrais. Vocês sabem o que é isso? Para eu me formar na faculdade, eu precisei colar. Colar não, porque espírita não cola, não é verdade? Mediunicamente, a prova do meu amigo apareceu do lado da minha, assim, olha. E eu comecei a psicografar os resultados, não é verdade, gente? É mentira, hein? Isso é brincadeira, tá bom, gente? Não, tá filmando, não é verdade? O pior é isso, tá filmando. É mentira, viu, gente? É isso aí que eu tô falando. Mas são cálculos terríveis que uma criança de 4 anos não podia resolver. E se já não bastasse isso, esse Kim veio para me humilhar mesmo, porque olha, aos 6 anos ele é excelente poeta e pintor. Poeta a ponto de lançar livros e pintor a ponto de organizar, como que chama? Vernissage. Eu sabia, mas o nome é mais bonito, eu gostei do que... Tá bom, gente? Obviamente que o governo coreano, vendo que tinha um gênio entre eles, você vai colocar o Kim no primário lá, para ele aprender o caminho suave coreano? Você vai matar ele de depressão, é ou não é? Então, dizem que o governo coreano matriculou na Universidade Federal de Seul e precisou contratar um funcionário para carregar os livros, porque ele não aguentava o peso dos livros. E, aos 9 anos, ele foi doutor honoris causa em matemática espacial e cálculo diferencial. E, aos 12 anos, ele recebeu título igual em física nuclear. A última notícia que eu tive dele é que ele trabalhava na NASA. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão meio desanimados, né, gente? Assim, Deus é justo, gente? Deus é bom? E por que o Kim é daquele jeito e eu sou desse jeito? Deus, sendo justo e bom, Ele dá a capacidade para cada um. Provavelmente o Kim já estava se dedicando a essas coisas em outras vidas, eu estava, sei lá, nadando, jogando bola. E acreditem, meus irmãos, não é muito difícil de acreditar, não. Mas não vai ser nessa encarnação que eu vou ser igual a ele. Oi? Olha o que ela falou agora. Ela falou, colando em prova não vai ser desse jeito mesmo, não é verdade? Eu não colei não, moça, eu só estava brincando. Mas a gente está falando de uma pessoa, assim, eu acho, relativamente normal que nem eu. Mas se nós tivéssemos uma vida e nós sabemos que Deus é justo e é bom, por que tem crianças que nascem com paralisia cerebral? O que foi? Ficava onde? Ficava na rede o dia todo? Mas se nós tivéssemos apenas uma vida, gente, Deus não seria nem justo nem bom. Porque se todos nós fomos criados no momento que a gente reencarna aqui nesse planeta, não poderia ter essa diferença entre pessoas. Pessoas que nascem com doenças difíceis, pessoas que têm uma situação, como nós vemos nossos irmãos na África, que não tem um copo d'água para beber. A água que eles estão bebendo lá é barrenta, enquanto outras pessoas, uma grande minoria, está vivendo na ostentação e no luxo. Não, ninguém conseguiu me comprovar ou me convencer de que se nós tivéssemos apenas uma vida, Deus pode ser justo e bom. Se nós tivéssemos apenas uma vida, ou desses dois atributos ele não teria. Ou ele não seria justo, ou ele não seria bom, porque ele está criando da mesma maneira espíritos que vão passar por diferentes situações. Tudo bem? Outra coisa, gente, está muito difícil aí? Não, difícil não, está muito chato. Vocês estão com vontade de emancipar a alma, assim, tipo dormir? Não, né? Outra coisa, recordação espontânea de vidas passadas. Existem diversos pesquisadores no mundo que se dedicam a pesquisar crianças que se recordavam de vidas anteriores. Lá nos Estados Unidos tem um professor Ian Stevenson, que lançou o livro 100 Casos Sugestivos de Reencarnação. O professor Banerjee na Índia também lançou alguns trabalhos. E aqui no Brasil nós tivemos o professor Hernani Guimarães Andrade.
Aqui nesse livro existem 8 casos de crianças que se recordavam de vidas anteriores. Eu vou trazer um só para ilustrar, tudo bem? É um caso do menino Rogério Fernando B. de Carvalho. Gente, aqui eu não estou falando mais de livro espírita, tá bom? É um livro científico que tem uma banca examinadora e tudo mais, tá? Esse menino é da cidade de Franca. Dizem que em determinado momento ele está assistindo televisão e ele vira para a mãe dele e fala: mãe, agora eu descobri que eu sou um preto velho curador. A mãe olhou para ele, branquinho, novinho, como que ele podia ser um preto velho? E ele falou: quero ver meu irmão, meu nome é Manuel Jerônimo. Dizem que a mãe levou o menino para um psicólogo, deram calmantes para o menino, mas aquilo, ele dizia que era Manuel Jerônimo o nome dele, inclusive que ele tinha curado o pai dele e tudo mais. Amigos da família, que eram espíritas, acreditavam que o menino era médium. E Manuel Jerônimo era um espírito que estava se manifestando através do menino. Mas a mediunidade é uma ponte onde não passa apenas um espírito. Passam vários espíritos. E dizem que a família mandou uma carta para o Chico Xavier em Uberaba. E o Chico, sem conhecer a criança, responde a carta dizendo que isso não se tratava não é de mediunidade, mas o menino estava se recordando de vidas anteriores. E indicou o professor Hernani, que foi até lá. O professor Hernani colocou os pais e o menino, falando: como é teu nome? Manuel Jerônimo. De que cidade você é? De Miramontes. E o professor Hernani falou assim: se eu te colocar no carro e te levar lá em Miramontes, você me mostra onde você morava? O menino falou: perfeitamente. E o menino, sem nunca ter ido na cidade, quando entrou em Miramontes, falou: professor, vira à esquerda, sobe aquela rua, vira à direita, eu moro aqui, ó, nessa casa. Logo quando ele desce do carro, ele fala assim, o menino: engraçado, aqui tinha uma cisterna. Todo mundo sabe o que é cisterna? Poço. Tinha um poço. Por que eu estou colocando isso aí? Porque estava aterrado já o poço. Porque o professor Hernani coloca algumas teses da parapsicologia para explicar esse tipo de fenômeno. E o fato do menino se lembrar que lá tinha um poço, caía por terra uma das teses da parapsicologia para explicar o fenômeno. Ele entra, ele vai entrando na casa, daí sim vai saindo um senhor negro, idoso, e ele passa por aquele senhor e fala: oi, mano. Eu vim buscar minha santa, você não vai ganhar mais dinheiro com ela. E o menino, ele vai atrás de um altar, pega uma santa, especificamente, e mostra e fala assim: não falei para você que eu vinha buscar minha santa? Aquele senhor não entendeu nada, e o professor Hernani explicou a situação e colocou os dois para conversar. E aquele senhor se emociona várias e várias vezes e fala para o professor: professor, eu não sei como que ele sabe dessas coisas. Ele está dizendo coisas que somente eu e meu irmão sabíamos. Tudo batia. Mas quando perguntava para o menino onde ele morreu, ele falou: morri na minha casa. E quando pegaram o atestado de óbito do Manuel Jerônimo, estava assinado no atestado lá que ele tinha morrido no hospital. O médico ainda estava encarnado que assinou o atestado. O professor Hernani explicou a situação e o médico falou: olha, professor, eu só coloquei que ele morreu aqui no hospital porque eu fiquei com medo de um futuro processo da família. Mas não foi aqui. Como nós já não tínhamos mais nada para fazer por ele, ele pediu que eu liberasse para morrer na casa dele, e eu liberei. Tudo bateu. Casos igual a esse, gente, tem mais 7 nesse livro, e tem vários casos no mundo todo. E assim, vocês já assistiram o filme Minha Vida em Outra Vida? Alguém já assistiu? É um filme antigo, baseado em fatos reais. Peguem esse filme e assistam. Assim, é bastante interessante. Tudo bem? Outra coisa, gente, que o pessoal gosta: regressão de memórias a vidas anteriores. Alguém tem curiosidade de saber o que foi em outra vida, gente? Só uma pessoa tem? Várias, né? Assim, olha, eu também morria de curiosidade, mas lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a gente está sempre evoluindo. E se eu já não sou grande coisa hoje, gente? O problema qual que é? É que tem pessoa que vai fazer regressão de memória para saber o que foi em vidas anteriores. E tome-lhe personalidade. Ai, que eu fui um conde na França. Que eu fui um lord inglês. Cleópatra, eu tinha encontrado 3. Esse tempo atrás eu fui para São José do Rio Preto e encontrei a 4ª Cleópatra, na verdade. O pessoal se engana
quando quer fazer regressão de memória para saber o que foi em vidas passadas. Geralmente, quando isso é necessário para fazer, é porque existe alguma coisa do passado que está interferindo nessa vida. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem ficar no escuro. E eu fico muito triste ao ver pais, muitas vezes, quando o filho tem muito medo de ficar no escuro, e eles forçam a pessoa, ó, o Brian Weiss, né? Justamente. E onde eu estava? No Brian Weiss, não é verdade? Assim, quando eu vejo pais forçando crianças a dormir no escuro, gente, a gente não sabe a experiência que aquela criança passou no escuro. Por que tem pessoas que não conseguem ficar em lugar fechado? Por que tem crianças que não podem, pessoas que têm medo de altura? Eu conheço ainda uma moça, faz tempo que eu não a vejo, que ela tinha pavor de cachorro. Mas não era Rottweiler, não era Pitbull. Qualquer cachorro ela tinha medo. Medo a ponto dela ficar paralisada quando ela visse um cachorro, podia ser pequenininho. E aquilo estava interferindo na vida dela. Ela procurou uma psicóloga. E era espírita. A psicóloga fez esse tipo de tratamento de regressão e descobriu que numa vida anterior ela havia desencarnado vítima de ataque de lobos. E aquilo ficou marcado com aquela menina. A psicóloga começou a tratar e até onde eu lembro, porque faz muito tempo que eu não a vejo, ela já conseguia conviver. Ou seja, ver um vira-latinha assim na rua, ela ainda tinha medo, mas conseguia conviver. Então, quando profissionais fazem esse tipo de coisa, não é para querer saber onde eu fui quem. É para tentar minimizar o problema. Esse livro aqui, olha, Recordando Vidas Passadas, é de uma psicóloga americana, Ellen Wambach. Foi traduzido aqui para o Brasil. O que essa psicóloga fazia? Ela hipnotizava as pessoas e fazia regressão de memória até a infância, porque existem problemas que acontecem na infância, que a pessoa em fase adulta não lembra, mas que a gênese, o começo foi na infância. Então ela ia até a infância e tentava fazer o tratamento. Um dia eu não sei o que aconteceu, só eu não consegui achar, acho que ela errou na mão, ela regrediu muito, uma pessoa começou a falar não dessa vivência, mas de uma vivência anterior. Ela achou aquilo interessante. Foi até o governo dos Estados Unidos, pediu verba. O governo cedeu e ela amealhou 1.011 voluntários que se predispuseram a serem hipnotizados para tentar regredir memória. E esse livro é fantástico, gente. Tem muitas pessoas, foram 1.011 casos de pessoas que viveram numa época bastante remota. E, por exemplo, um caso que aconteceu assim, nesse livro, ela hipnotizava o máximo que a pessoa podia regredir e ela falava, onde você está? Um exemplo só. E a pessoa falava assim, eu estou no mercado romano na época de Jesus. É? E ela fala, você tem uma moeda aí? A pessoa fala, tem. O que tem do lado da moeda? A pessoa falava. O que tem do outro lado da moeda? A pessoa falava. Como é que você está vestido? O que você está comendo? Como que é a arquitetura do local? Como é que você morreu? E as pessoas iam falando. No final, ela pegou todas essas informações e levou para a Universidade Federal de História Natural dos Estados Unidos. E pediu para confrontar o que as pessoas haviam dito quando estavam hipnotizadas com o que a história já havia descoberto. E acreditem, meus irmãos, 97% do que as pessoas falaram, bateu. E acreditem mais ainda, a grande maioria sempre foi pobre. Porque tem uns espíritas perto da minha casa que falam assim, os pobres de hoje em dia, foi tudo rico que gastou mal dinheiro no passado e estão reencarnando pobre. Mas só uma favela perto da minha casa tem quase 1 milhão de habitantes. E eu pergunto para vocês, da onde saiu tanto rico ruim no passado para reencarnar tanto pobre, gente? A conta não bate. Tudo bem? Tem alguma dúvida sobre reencarnação? Alguém queria me perguntar alguma coisa? Então eu vou perguntar para vocês. O que é reencarnação e para que serve?
Reencarnação é a volta do espírito no novo corpo físico e serve para quê? Para a gente adquirir conhecimento. Só isso, gente. Eu vejo espírita falando, eu reencarnei para sofrer. Que é só o sofrimento que traz evolução. Vocês acham que é isso? Porque se isso fosse verdade, na hora do passe, a gente entraria lá na sala, os médicos, em vez da imposição das mãos, eles ficavam com um taco de beisebol assim, gente. A gente sentava, eles davam uma marretada na nossa cabeça, a gente saía tudo aqui, sofrido, evoluído, gente. Onde já se viu falar, vem ser espírita e sofre bastante. O problema é que algumas pessoas, alguns espíritos, eles precisam sofrer, mas não é castigo de Deus. Isso é uma ferramenta de aprendizado. As crianças aqui de Santo André, quando estão engatinhando, a mãe fala, que ela está engatinhando, vai pôr o dedo na tomada, a mãe fala, filho, não coloca o dedo aí, a criança fala, tá bom, mamãe. E não coloca mais, mas perto da minha casa, a criança está indo, a mãe fala, filho, não põe a mão, a criança vai pôr, a mãe tira. Não coloca a mão, a criança vai pôr, ela tira. Não coloca, uma hora a mãe está desatenta, a criança vai lá, se ela coloca o dedo na tomada, leva um choque. Aprendeu? Aprendeu, não é verdade? Depois disso ela não chega nem perto nem de focinho de porco, não é verdade, gente? Mas precisou levar o choque. Tudo bem? Outra coisa. Quantas reencarnações nós tivemos e quantas nós teremos? Não dá para saber, né, gente? Reencarnação é igual a carne das Casas Bahia. Deus sendo justo e bom, Ele sempre vai nos dar oportunidade. Então, vamos supor, você vai nas Casas Bahia e compra um sofá. Na 8ª do sofá, você compra um rack, não é assim? Na 7ª do rack, você compra uma televisão. E você vai acumulando. E Deus vai dando. Vai, pode ir indo. Um dia, quando nós tivermos todo o conhecimento, a gente está quitado. Tudo bem? Mas não tenha um pensamento de falar, tem várias reencarnações, então essa encarnação eu vou aproveitar tudo que eu posso. Não é verdade? Porque a gente nunca sabe quando vai ser a próxima oportunidade que nós vamos ter para reencarnar, tá bom? Então não dá para saber. Vai depender de cada espírito. Quando nós chegarmos à perfeição, o que nós faremos? Nós vamos entrar num lugar cheio de nuvens assim, a gente vai entrando, dá uma coceirinha nas costas, um par de asa. Uma coceirinha na cabeça, chifre não, né, gente? A auréola, não é verdade? Vem um anjo, entrega uma harpa na tua mão e você vai ficar pro resto da eternidade assim, olha, plim, plim, plim. Eu pergunto para vocês, quem que aguenta ficar mais de 5 minutos num lugar desse, gente? Nem anjo aguenta, não é verdade? Na questão 967 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que eles são felizes por trabalharem. Foi consoladora essa informação que eu dei para vocês? Quem estiver esperando o INSS espiritual, acho que até o material pode esquecer também, não é verdade, gente? Porque nós somos feitos para trabalhar, para produzir. Jesus, quando foi repreendido porque estava comendo do sábado, Jesus falou o quê? Meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. E se Deus trabalha, Jesus trabalha, por que nós vamos ficar lá sem fazer nada? Tá bom, gente? Às vezes eu vou em velório e o pessoal olha para o defunto e fala, descansou. E eu penso, coitado, não é verdade, gente? O espírito reencarna sempre do mesmo sexo? Não, né? Porque se eu tenho que ter todo o conhecimento, passando somente no sexo masculino, eu não vou saber, por exemplo, o que é amor de mãe. Que para mim é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. E vocês também precisam passar num corpo masculino. Para quê? Para ser mais humilde, pelo menos, né, gente?
Ninguém falou que precisa passar por um corpo masculino. Vocês precisam passar no corpo masculino para saber que quando nós, homens, estamos com 39,5 de febre, a gente já está vendo o portão do nosso lar. A gente já está para desencarnar, porque eu não consigo compreender mulher. 40 graus de febre, ela está fazendo almoço, ela está arrumando as crianças, ela está fazendo isso. Eu com 39,5, eu já estou preparando as coisas para retornar para a parte espiritual. Tudo bem, gente? Então, não quer dizer que a gente vai vir uma encarnação homem e outra mulher. Uma homem e outra mulher. Não é isso que acontece. Nós vamos viver algumas encarnações no sexo masculino e depois, dependendo da prova que nós quisermos ter, a gente muda de sexo antes de reencarnar. Tá? Porque hoje em dia já dá para mudar de sexo, não é verdade? Já dá para mudar de sexo encarnado, não é verdade? O que vai fazer com que nós que a gente possa escolher mudar de sexo? A prova que nós escolhermos. Está lá na questão 202 do Livro dos Espíritos. Então vamos supor que eu estou vindo numa encarnação só do sexo masculino. Chega uma hora que eu penso, já está na hora de eu descansar. Fluidicamente eu fui espancado. Agora aqui, gente, eu nem vou continuar. Outra coisa. Por que nós não nos lembramos de vidas passadas? Eu falei de pessoas que se recordam de vidas passadas, mas a grande maioria não se recorda de vidas anteriores. Como é teu nome, moça? Eliana? Eu posso te colocar numa história, você não vai me processar por dia de imagem? Vai pensar, não é verdade? Vamos supor que numa vida anterior, vamos supor se eu me recordasse de vidas anteriores. Vamos supor que em vidas anteriores eu era um escravo muito rebelde e a Eliana era minha feitora. Todos os dias, antes de eu dormir, ela me dava 10 chibatadas. Qual que é o sentimento que vai unir eu e a Eliana? De raiva, de ódio. E não dá para eu chegar a ser espírito puro. Assim, vamos supor que vocês são tudo espírito puro, eu estou chegando, oi gente, agora também sou espírito puro. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Mas tem uma tal de Eliana que se eu encontrar, eu vou torcer o pescoço dela. Dá para acontecer isso? Não. Então a própria lei natural faz com que muitas vezes a Eliana reencarne na minha própria família. E vamos supor que algumas encarnações depois eu venha como mulher e eu estou grávido. E daí eu estou lá para ter o bebê, o médico fala, força mãe. Aí eu, tá bom, força, nasceu. Vem a enfermeira, pega a criança, vai lá limpar tudo a criança e fala assim, está aqui mamãe, teu bebê. E mostra assim. Se eu me recordasse de vidas anteriores, o que eu falaria? Olha só quem está aí. A Eliana, meu Deus. Doutor, o senhor já deu os 3 tapinhas nela? Nem precisa. Eu já tenho uma chibata reservada para ela aqui. Dá para entender, gente? Porque a gente não pode se lembrar de vidas anteriores. E acreditem, mesmo sem nós não nos lembrarmos de vidas anteriores, às vezes uma encarnação não é o suficiente. Porque tem um casal de amigos meus, eles tiveram filhos gêmeos univitelinos, cara de um, focinho do outro. Um adora a mãe e o outro detesta a mãe. Como é que você vai explicar isso se a gente tivesse somente uma vida? E eu não sei por que o pessoal tem medo da reencarnação, gente. A gente gosta de tudo novo, carro novo, casa nova, roupa nova. Vai ficar por quê com um corpo velho? E eu já contei essa história aqui, acho que 2 vezes, mas eu vou contar de novo, porque a última eu contei faz 4 anos. Que quando eu era jovem, eu fui vítima de bullying. Eu estava estudando na 4ª para a 5ª série e estava passando no cinema um filme que quase, acho que nem passou na sessão da tarde, chamado A Lagoa Azul. Vocês já ouviram falar? Naquele filme a mocinha terminava com o mocinho. E a minha mãe, ela tinha um costume, ela falava, Fábio, você é a coisa mais linda, filho. Você é um príncipe. Com o tempo eu percebi que nem tudo que a mãe fala, a gente pode levar muito a sério, não é verdade? Eu acreditei.
E eu estava estudando na 4ª para a 5ª série e tinha uma moça na minha classe que era uma princesinha. O que eu pensei na minha pouca inteligência? Eu pensei assim, olha, ela é uma princesa, eu sou um príncipe, fechou, final feliz. Naquela época, para você poder namorar com uma moça, você tinha que pedir ela em namoro. Vocês já ouviram falar sobre isso ou não? Pode parecer brincadeira, gente, mas eu fiquei 3 meses ensaiando na frente do espelho como que eu ia pedir minha princesinha em namoro. Um dia eu tomei coragem, virei para ela e falei, olha, eu te acho tão bonitinha, você é uma princesa. Ela falou, obrigado, Fábio. E eu falei, você quer namorar comigo? E fui me aproximando porque eu já tinha treinado no espelho. Ela falou, não. Eu treinei só o sim, esqueci de treinar o não. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque você é muito feio e cabeçudo. Nesse momento vocês estão olhando para a minha cabeça, não é verdade, gente? Pode parecer brincadeira, meus irmãos, mas a minha princesinha me chamando de feio e cabeçudo marcou toda a minha adolescência. Na minha adolescência tinha uma coisa chamada baile de garagem. Para quem não sabe, os amigos se reuniam na casa de um amigo, levavam uma lona de caminhão na garagem, as meninas levavam os comes, sanduíche de carne louca, aquela batatinha de casamento, tinha um repolho que elas passavam papel alumínio, assim, espetava picles, salsicha e azeitona, acho que era isso, na verdade. E os meninos levavam os bebes, tubaína à vontade. Daí começava a música, Bee Gees, ABBA, Carpenters, e a gente dançava, e quando a gente estava abençoado, não era abençoado, quando a gente estava suando bastante, apagava todas as luzes, do chão saiu uma luz que ia no globo, e começava uma coisa chamada música lenta. Por que o baile era de garagem? Porque os meninos ficavam de um lado da garagem e as meninas ficavam do outro lado da garagem. Você tinha que sair de onde você estava, chegar e falar assim, Eliana, você quer dançar comigo? Gente, se a Eliana falasse não, se olhava na outra parede, parecia um gol do Corinthians. Não é verdade, assim? Acho que o Michael Jackson inventou aquela dança para ele, sabe? Quer dançar? Não, você já voltava, na verdade, assim, ó, para nem olhar para trás. Vocês acham que minha princesinha me chamando de feio e cabeçudo, eu ia chamar alguém para dançar? Claro que não, mas um espírito evoluído criou uma coisa chamada dança da vassoura. Assim, eu começava com a vassoura nunca falou não para mim, na verdade, e a Eliana, se ela estivesse dançando com alguma pessoa, se eu entregasse a vassoura para ela, ela era obrigada a dançar comigo. E através da dança da vassoura, correr elegante, eu consegui até casar, consegui, ufa. Eu comecei fazendo palestra lá em Guarulhos, então é muito comum das pessoas lembrarem da minha fisionomia, eu não lembrar da fisionomia das pessoas. Um dia eu estava no mercado, perto da minha casa, agachado assim, ó, vendo o preço de um produto, quando de repente entrou uma mulher e virou e falou assim, oi Fábio. Eu estava agachado, eu virei assim, ó, eu fui olhando, era uma mulher, ela não terminava nunca, nem pro alto. Eu falei, oi, e ela falou, tudo bem Fábio? Eu falei, tudo bem. E a família, Fábio, tá boa, mas eu não sabia quem que era, eu chamava ela de oi e ela me chamava pelo nome. Ela percebeu. E ela falou, Fábio, você não está lembrando de mim não, né? Eu falei, a minha cabeça é terrível, você me perdoa. Ela falou, Fábio, sou eu, nós estudamos junto da 4ª para a 5ª série. Meus irmãos, na questão 659 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que no momento da prece a gente pode pedir, louvar e agradecer. Era minha princesinha, gente. Tinha virado a Fiona, meu Deus do céu. Eliana, diga o que ela falou para mim? Ela falou, não, você não mudou nada, né? Eu falei, não. Continua feio e cabeçudo? Ela falou, feio e cabeçudo, Fábio? Eu falei, olha fulana, não vou falar o nome, tá? Você foi a primeira menina que eu pedi namoro, e você não aceitou. Ela falou, jura? Olha a importância que ela deu. Eu falei, juro. Ela falou, sabe o que é, Fábio? Agora eu lembrei. É porque você não tinha insistido. Se você tivesse insistido, eu tinha aceitado. Outra prece de agradecimento. Obrigado por eu não ter insistido, não é verdade? Hoje ela já voltou, ela estava com problema na tireoide, mas agora já está assim.
Ela já está uma princesa de novo, uma rainha, né? Porque nós dois estamos bem velhos agora. Então, eu fico assim, as pessoas têm medo de ter um corpo novo. Sabe qual é o problema da reencarnação? Porque não aceita por muitas pessoas? Porque a reencarnação, ela coloca o nosso destino nas nossas mãos. Vocês não precisam de nenhum palestrante espírita, de nenhum médium, de nenhum pastor, nenhum padre, nenhum rabino, nenhum sheik, para ser intermediário entre você e Deus. O teu destino está nas tuas mãos. Se você fizer plantar coisas boas agora, você colherá coisas boas no futuro. Nós sabemos da reencarnação, mas o que a reencarnação faz com que nós mudemos o nosso procedimento? Eu sei da reencarnação, e eu estou contaminando a água desse planeta, sabendo que eu vou ter que voltar para cá. Eu sei da reencarnação, mas eu às vezes tenho um problema com alguém, sabendo que se aquela pessoa, depois que desencarnar, se não for meu obsessor, numa próxima encarnação pode ser minha sogra, ou minha mãe, ou meu pai. Então, o conhecimento da reencarnação tem que mudar alguma coisa nos nossos procedimentos. Uma coisa é certa: um dia todos nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós, que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela participação, pela simpatia de cada um de vocês. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido. E assim, envolvidos nesse ambiente de paz, de alegria e amor, agradecemos a palestra de hoje com o desejo de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos, sabendo que Deus é bom, é justo e que tudo faz parte do nosso processo evolutivo e de aprendizagem. Agradecemos a Deus pela oportunidade dessa existência. Agradecemos a Jesus por seus ensinamentos e pedimos a Ele que continue a iluminar os nossos caminhos. Agradecemos ao nosso mentor individual por toda a paciência que tem conosco. E então, vibramos pelo nosso planeta, pelo nosso país e pelos nossos governantes. Vibramos pelos doentes, pelos que sofrem, por todos aqueles que neste momento estejam precisando de amparo. Então, mandamos nossas melhores energias para os nossos lares, para os nossos familiares, que possamos retornar aos nossos lares em segurança. Que assim seja. Boa noite a todos.